Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono, amados irmãos e irmãs em Cristo, celebrar todos os santos é uma oportunidade que a nossa Igreja nos oferece para refletirmos sobre o nosso processo de santidade. Pois esse processo, ele já se inicia lá no nosso batismo. Todos nós somos batizados e já estamos no caminho desse processo de santidade. Com isso, nós podemos perceber que cada um de nós aqui presente temos já uma parcela de santidade dentro de cada um de nós. Por isso essa nossa busca ao Senhor. Mas aqui nós temos que entender que todos nós temos sim essa parcela de santidade dentro de cada um de nós. Só que nem sempre isso nos traz para frente essa santidade, porque às vezes ela abafa com o quê? Com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com os nossos medos. Por isso às vezes a nossa santidade ela fica abafada, ela não consegue sobressair essa santidade. Por quê? Porque pecamos, temos medo, as nossas fraquezas, tudo isso vai nos deixando cada vez mais distante desse processo de santidade. E além disso, o lado da santidade é o que nós precisamos exercitar. Precisamos exercitar esse lado da nossa santidade. Ele precisa ser ampliado para que nós possamos cada vez mais sermos santos. E Jesus deu-nos o exemplo. Ele disse que Deus veio para nos salvar. E interessante isso, por quê? Porque nós percebemos que é um Deus que está acima de tudo, um Deus que é criador, e nós somos as criaturas de Deus. Pecamos. E como que nós vamos agora recompensar ao nosso Deus? Como fazer isso? Se há uma distância tão grande entre nós e nosso Deus. O que Ele fez? Se rebaixou, desceu a esse mundo como seres humanos para nos ensinar que é possível sim ser santo.
precisamos. É um Deus que nos ama, é um Deus que nos quer bem, e por isso Ele nos chama a sermos santos. É interessante que a santidade, ela passa por muitos caminhos, e nós temos que compreender isso. Na primeira leitura, ela vai nos mostrar que somos marcados pelo sinal de Deus. Na segunda leitura, ela vai nos enfatizar que nós somos filhos de Deus. E o Evangelho, então, ele vai nos indicar, por meio das bem-aventuranças, esse caminho a ser trilhado. Então, a primeira leitura é do livro do Apocalipse. E uma das primeiras coisas que este texto aponta, e por meio de uma linguagem que lhe é própria, é que a santidade, ela é para todos, para todos. Todos nós somos chamados a ser santo. Ela vai destacar também que os santos, eles são marcados por Deus. E isso nos lembra uma coisa: quando nós fomos batizados, nós somos assinalados no nosso peito com óleo e também na nossa fronte. Então isso é uma marca indelével que não se apaga. Então essa marca nos faz para sermos cristãos. Ali já inicia a nossa missão como o caminho desta santidade. E no segundo trecho que hoje lemos, estamos no processo de santidade, quando cuidamos da criação de Deus. É um processo que nós estamos levando. Nós temos que cuidar também das obras do Senhor, que o Senhor nos chama, da natureza, de tudo quanto é criação de Deus, nós precisamos cuidar. Na segunda leitura, que é da primeira carta de São João, ela vai destacar que a nossa santidade, ela vem pela filiação de Deus. Vocês sabiam que muitos de nós não se sentem chamados a ser filho de Deus? Não compreende que nós somos filhos de Deus? Mas nós temos que entender que todos nós somos chamados a ser filho de Deus. E somos filhos de Deus. Precisamos entender, porque se eu não me amo, eu não amo o próximo, eu não tenho como eu amar o Senhor. Não tem como. Porque Ele nos chama a sermos irmãos. Ele nos chama a ser filhos de Deus. Então precisamos entender que pela filiação de Deus, nós também somos chamados a ser santo. E será que estamos fazendo jus a essa filiação divina? Ou estamos envergonhando a Deus com os nossos procedimentos nada santos? Sabemos que é difícil ser santo, não é fácil, que o processo é difícil, mas nós temos que entender que nós temos Deus do nosso lado. Ele vai sempre nos ajudar nesse processo de santidade. E o Evangelho de hoje, como eu disse no início, traz os procedimentos para a santidade. São indicações à santidade, são procedimentos como fazer para atingi-lo. É, na verdade, uma divulgação nova da lei do Senhor. Moisés, ele sobe até a montanha para escrever os 10 mandamentos. E hoje o Senhor também sobe a montanha para nos apresentarmos as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são o caminho de todos nós para a santidade. Precisamos entender o que o Senhor quer com essas bem-aventuranças. E por que o Senhor falou das bem-aventuranças? Porque Ele viu que o povo estava necessitado, que o povo estava desamparado, e ele estava carente de muitas coisas, e principalmente da santidade. Então por isso que Ele apresentou essas bem-aventuranças. E uma coisa interessante é que podemos trocar a palavra bem-aventurados pela palavra são santos. E olha como é que fica bem-aventuranças falando são santos. São santos os pobres em espírito,
porque dele é o reino dos céus. São santos os aflitos, porque serão consolados. São santos os mansos, porque possuirão a terra. São santos os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão santos os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. São santos os puros de coração, porque verão a Deus. São santos os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. São santos os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E são santos sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Então, diante de tudo isso que nós vimos até agora fica uma pergunta para cada um de nós aqui hoje. É fácil ser santo? Não é fácil. Nós temos que entender que para sermos santos, nós precisamos muitas vezes renunciar a algumas coisas. Precisamos chorar muitas vezes, precisamos sofrer. Mas o sofrer não é dizer, Senhor, estou sofrendo por castigo seu. Não, o sofrimento sempre é para o melhor na nossa vida. Nós temos que entender que às vezes sofremos para nos tornarmos pessoas mais santas. Nós temos que entender que para ser cristão e santo, nós temos que participar da igreja. Muitas vezes chega na secretaria para mim pessoas que querem iniciar a vida cristã dela, só que ela quer isso em 30 minutos conversando com o padre. Isso não é ser santo, isso não é ser cristão. Ser cristão é vir à missa dominical. Ser cristão não é só vir à missa também, mas é participar da igreja. Como que eu participo da igreja? Tem vários ministérios da igreja, várias coisas que nós possamos fazer, ajudar. Temos que entender que a santidade precisa passar por nós, por todos nós. Aqui é muito importante nós estarmos sempre unidos e atentos que o Senhor nos chama hoje para essas bem-aventuranças. O que nós poderíamos fazer com essas bem-aventuranças? Imprimi-las e colocar na geladeira, no lado da minha cama, para quando eu acordar e quando eu for na frente da geladeira, olha, eu tenho que ser santo. E para ser santo, eu preciso passar por tudo isso. É fácil? Não é. Mas nós temos que ter consciência que o melhor disso tudo é a gente ser sempre perseverante. Vamos cair? Sim, vamos cair. Vamos pecar? Com certeza vamos pecar. Mas é pecando que nós vamos levantar e seguir o nosso caminho. A santidade está aqui, mas nós não podemos ser aqueles católicos Nutella, como agora eles têm essa expressão, né, dos jovens Nutella. Então a gente não pode ser cristão Nutella. Nós temos que ser cristãos firmes, cristão que realmente ama o Senhor e que realmente entende que o evangelho de hoje é totalmente para nós, que queremos ser santos. Não é fácil, mas também não é muito difícil também. Aqui a gente pode olhar, fizeram um altarzinho para os santos, né? Nossa Senhora em primeira santidade, ela foi a primeira santa. E depois todos os outros santos. Então ali São José, São Pedro ali embaixo e do lado Santa Catarina de Alexandria. Essa mártir que fez com que doou a sua vida para que os outros pudessem ter vida. Assim somos nós. Temos também que nos doar para entendermos que a santidade parte também de mim e de todos nós aqui presentes. Então que hoje, nesse dia de hoje, nós possamos entender que o Senhor nos ama e Ele quer que nós se tornamos santos, para que um dia moramos eternamente com Ele na glória de Deus. Assim seja.